Olá, meu irmão, graça e paz, eu sou o pastor André e você está na EBD, a sua escola bíblica digital. Hoje nós estamos na nossa segunda aula e vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o panorama bíblico. Vamos lá? Vamos ver de onde a gente parou? Nós paramos aqui, no estudo sobre a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus. Se você não assistiu a primeira aula, volta um vídeo aqui no canal e assiste. Foi uma aula muito bacana, uma aula muito completa, onde nós já demos uma introdução sobre esse panorama. E agora nós vamos continuar, e o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, porque nós vamos ver sobre como a Bíblia está organizada. Então vamos colocar aqui que é sobre a nossa organização bíblica. Porque eu não sei se você sabe, mas a minha e a sua Bíblia não estão organizadas em ordem cronológica. É verdade. Talvez você diga, nossa, mas eu achei que sim, porque começa em Gênesis 1. Não, meu irmão. A minha e a sua Bíblia, ela está organizada de jeito diferente. A organização dela é por estilo literário. Algumas Bíblias, e eu tenho uma dessas, literário, ela já vem organizada em ordem cronológica, versículo a versículo, no tempo em que foi escrito, e é muito bacana você conhecer essa versão. Recomendo. Mas a organização padrão que nós temos em mãos, ela é por estilo literário. E por que ela foi feita dessa maneira? Para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos aprender, certo? E a gente começa a nossa divisão da seguinte maneira. Sabemos que a Bíblia tem 66 livros no total. Esses 66 livros, eles estão distribuídos entre Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? A palavra testamento, e aí já deixo aqui para você, significa aliança. Então é a antiga aliança e a nova aliança em Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e o Novo Testamento, ele vai ter 27, certo? Como que esses livros estão divididos? Vamos lá, vamos puxar um pouquinho a nossa tela aqui. Só deixa eu colocar aqui que testamento significa aliança para que você não se perca visualmente aí no nosso resumo, ok? O Antigo Testamento, ele começa com a divisão do seguinte: Pentateuco, composto de 5 livros, e depois eu já vou te explicar o porquê que se chama dessa maneira e por que está organizado assim. Na sequência temos os livros históricos. Esses livros são um total de 12. Depois nós temos os livros poéticos. E aí você já começa a ver que faz mais sentido você enxergar a Bíblia dessa maneira. Ah, agora eu entendo por que está organizado assim, por causa dos estilos literários. E temos também depois os livros proféticos. Esses livros proféticos, eles têm uma outra particularidade. Que particularidade é essa? Vamos colocar... Opa, o meu S ficou feio, irmãos. Os livros proféticos, eles são um total de 17. Desses, nós temos os profetas maiores e nós temos os profetas menores. Por que maiores e por que menores? Pastor, calma, depois eu vou te explicar e você vai entender. Os maiores são 5 e os menores, então, são 12, certo? Ok. Fechado o Antigo Testamento, nós temos ali o Novo Testamento. Então, vamos colocar aqui Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa com os evangelhos. Deixa eu passar uma linha aqui para não confundir, né? Evangelhos. Os evangelhos são um total de 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, nós temos o livro histórico do Novo Testamento. Que livro é esse, pastor? É o livro de Atos, composto por um livro. Na sequência, nós temos as cartas. E aí, dentro dessas cartas, estão as cartas de Paulo e outros irmãos também. Um total de 21 cartas. E, por fim, nós temos a última divisão, que é a revelação. E aí, claro que você já sabe, a essa altura do campeonato, que livro é esse, né? É o livro do Apocalipse. Pois bem, quais são
cada livro desse daqui. Vamos lá. O Pentateuco, só para que você entenda, a palavra significa livro de 5 volumes, por isso que ele leva esse nome. E ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então, por isso que leva o nome de Pentateuco. Os livros históricos, que são formados por 12, e aí aqui já vamos dar um ok, porque a gente já viu, os livros históricos, eles contam a história do povo de Israel desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico, certo? Na sequência, temos os livros poéticos, que são os livros de poesia, sabedoria, provérbios, cânticos, e eles estão organizados por ordem de relevância. Na sequência, então, aqui já vimos os proféticos, temos poéticos, agora temos os livros proféticos. Livros proféticos divididos em maiores e menores. Profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Vamos lá. Profetas maiores aqui são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, quem são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Tá, mas por que são maiores e menores? Não tem nada a ver com a importância, nem a relevância deles, porque todos eles foram relevantes para a história do povo de Deus, mas tem a ver com a quantidade de escritos que cada um deixou. Então, os profetas maiores são aqueles que têm um livro mais extenso e profetas menores são aqueles que têm livros mais enxutos, livros menores, certo? Ok. E aí, nós temos aqui, então, maiores e menores, já vimos. O Novo Testamento, nós temos aqui os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles estão, organizados dessa maneira porque eles relatam ali toda a trajetória de vida de Jesus. E desses 4 evangelhos, nós temos 3 que a gente chama de evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? Eles têm a mesma visão, pois eles respeitam a mesma sequência dos fatos. Então, vamos puxar uma setinha aqui e vamos escrever aqui. Sinóticos, eles são um total de 3, meus irmãos. Sinóticos. 3. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Vamos botar um Luke aqui, né? Acho que ficou um C ali meio estranho, mas você entende aí que é um C. Apenas o Evangelho de João é que se difere desses em alguns detalhes como a ênfase e o vocabulário, ok? Então, evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, ele tá ali também, é um evangelho, mas ele não é sinótico, ok? Mas isso não tem nada a ver com que ele seja menos importante ou menos relevante, de maneira alguma. O livro histórico é o livro de Atos, e ele conta a história da igreja, do início da igreja. Depois do derramar do Espírito Santo, a expansão do Evangelho. E como curiosidade, o livro de Atos ele é o único livro da Bíblia que parece não ter um fim. Algumas pessoas elas acreditam nessa teoria de que o livro de Atos ele propositalmente não tem um fechamento porque a igreja não se encerrou em Atos, a igreja continua até hoje. Então, seria uma maneira proposital de não encerrar ali a história, ok? Dito isso, temos aqui também as cartas, num total de 21. Nesse total de 21, 13 dessas cartas, e aí vamos colocar um parênteses aqui, 13 delas são de Paulo. E aí Paulo é um grande escritor do Novo Testamento, ele tem uma grande importância. Enquanto as outras 8 cartas são de autores diversos. Então vamos colocar aqui autores. Ok. E por fim, temos a revelação, que é o Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, não o apóstolo que andou com Jesus, e aí não se tem certeza disso também, não é uma afirmação, é uma possibilidade. Por quê? Porque a escrita é muito diferente, a gramática é diferente, mas há também um ponto a ser considerado nisso, que é o quê? O momento, a situação em que ele escreveu o Evangelho e a situação em que ele escreveu Apocalipse. Se for a mesma pessoa, isso explica a diferença. Condições diferentes
situações diferentes que impactaram na sua escrita, ok? E ele narra, então, o livro de Apocalipse, ele vai narrar os últimos acontecimentos, o fim de todas as coisas e como a história toda se encerra, certo? Ok. Agora que nós falamos sobre o Antigo e o Novo Testamento, eu quero trazer uma curiosidade para você. E deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, porque eu vou precisar te mostrar visualmente isso. Se você pegar a sua Bíblia e você for até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, você vai ver que o livro de Malaquias, ele encerra e ele tem logo na sequência uma página em branco, meus irmãos, ó. Igual essa página aqui, ó. A minha Bíblia tem uma página em branco e a sua também deve ter. Essa página em branco, ela não está aqui por acaso, mas ela está aqui para representar o que nós chamamos de período. Deixa eu ver se eu consigo escrever bonitinho aqui para você. Período intertestamentário. E o que isso significa? Assim tá bom, você vai entender. Foi um período de silêncio de 400 anos, onde Deus ficou em silêncio, onde não houve nenhum profeta, nenhuma profecia, nada. Deus se calou durante esses 400 anos até que deu-se início ao Novo Testamento, à era ali do Novo Testamento, certo? Então, esse é o período intertestamentário que nós chamamos aí, e ele demorou não, né? Ele levou 400 anos para se consumar, e é por isso que a sua Bíblia tem essa página em branco aí. Não sei se você sabia, mas se não sabia, fica aí a título de conhecimento e de curiosidade. Ok, agora que nós entendemos a divisão dos livros, entendemos como eles estão organizados, que é por estilo literário, quais são os livros que compõem cada estilo literário, nós agora vamos ver como esses livros foram escolhidos para compor a Bíblia. Porque eles não foram escolhidos de maneira aleatória. Ah, não, pega esse, pega esse, pega esse. Não. Os livros, eles passaram por um processo de canonização. E aí nós chamamos isso de cânon bíblico. Tem um acentinho no A aqui. Cânon bíblico, ok? Esse cânon bíblico, ele começou lá por conta, eu não vou te falar que ele começou lá atrás, mas ele começou devido a uma discussão ali nos anos 300 a 400 depois de Jesus, em que os primeiros cristãos tinham debates e embates para saber quais eram os escritos inspirados por Deus e não inspirados a partir de Jesus. Quais eram os livros ali que estariam compondo as escrituras sagradas, ok? Esse debate, essa discussão levou muito tempo, muitos séculos, e até que em 1545 a Igreja Católica convocou o famoso Concílio de Trento. Esse concílio, ele durou então 18 anos, e se encerrou-se em 1563, em dezembro de 1563, com a finalização dessa questão. O objetivo do concílio era manter a unidade da Igreja Católica, porque a reforma protestante estava causando uma divisão, né, dentro da Igreja da Europa, então isso tudo colaborou para que o concílio acontecesse. A questão dos livros, a questão da reforma protestante acontecendo, e por fim, então, chegou-se a um veredito. Esse veredito foi que a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia evangélica protestante. Então vamos colocar aqui que a católica tem mais 7. Esses 7 livros a mais são Tobias, Judite, vamos escrever aqui, Judite, é também Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, e não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Não sei se você já teve contato com uma Bíblia católica, mas se tiver, observe isso. Primeira e segunda Macabeus, 1 e 2 Macabeus, e também Baruque. Esses são os livros a mais que a Bíblia católica tem, além da nossa Bíblia evangélica protestante. Pastor, por que nós não adotamos esses livros para nós, como evangélicos cristãos protestantes? Porque nós entendemos que esses livros, esses escritos, não contêm inspiração divina, ok? Depois de
anos discutindo isso no Concílio de Trento, eles chegaram a essa conclusão de que esses livros não contêm a inspiração divina e por isso nós não adotamos ele na nossa versão da Bíblia, tá certo? É isso, meus irmãos. Esse é o motivo. E eu acho que para hoje nós encerramos a nossa aula por aqui. Não tenho mais nada preparado aqui, deixa eu só dar uma conferidinha. Isso mesmo. Só uma última curiosidade, caso tenha faltado aí, a palavra cânon, ela significa régua, ok? Se você quiser anotar, não sei se você gosta de anotar ou não, mas ela significa régua, ou vara de medir. E foi justamente esse o objetivo do cânon bíblico, né? Fazer esse nivelamento de livros do que era inspirado e o que não era, tá certo? Então é isso. Essa foi a nossa aula de panorama bíblico. Nós vamos encerrar por aqui esse assunto. O próximo vídeo nós já vamos trazer um assunto novo aqui para o canal. E eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido, tido uma boa noção, uma noção agora maior, uma noção macro da palavra de Deus. E se você tiver dúvida, se você tiver alguma coisa que você queira perguntar, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar o seu comentário ou de apoio, ou talvez uma crítica construtiva, ou uma dúvida, faça isso, comente, tá bom? E deixe seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar avançando aqui, continuar ensinando a palavra de Deus no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus, leve com você um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.